Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, cidade das flores. E é uma alegria estarmos juntos. Mais um encontro, Poesia dos Imortais. Poesia dos Imortais. E nós vamos saudando os amigos que vão chegando, os amigos dos dois planos da vida, porque sabemos que quando nos reunimos, os amigos que se afinizam conosco se aproximam. E o nosso propósito é nos unirmos em torno da mensagem daqueles imortais que lá do mundo espiritual nos legaram poesias com tanta profundidade, com tanto sentimento. Mas aproveitamos, damos uma boa noite, um abraço carinhoso para a Cida, para a Fátima, para a Anne. Que bom vocês aqui conosco. Esse encontro de almas, isso é muito bom. E nós vamos para a preparação espiritual da nossa noite. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri aqui na mensagem 141, o escudo. O escudo. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Repetindo, embraçando, dando um abraço, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 16. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno, que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta da terra.
Queridos amigos, juntos nós vamos agradecendo a esse momento, essa oportunidade de podermos estar aqui, compartilhando dessas reflexões, buscando a compreensão da mensagem do Cristo. E nós te pedimos, ó Pai, sê conosco, envolva-nos com a tua luz, com a tua paz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, que bom estarmos juntos. Boa noite, Lohane. Boa noite, Randrinho, Nália Moreno, Osvaldo Andrade. Que bom. A Marina Moreno e a Nália Moreno. São talvez irmãs, são da mesma família. E com muita alegria que nós recebemos cada um desses amigos que vem estar aqui nessa noite. E nós convidamos aqueles que desejarem, coloquem um copinho ou uma garrafinha de água para, ao final, quando fizermos a nossa prece, vocês poderem tomar essa água. E quem desejar colocar um copinho para cada membro da família, dá tempo. Então, corram lá na cozinha, peguem a água para o final vocês tomarem água magnetizada. A Anália disse, somos irmãs. Que bom, as duas irmãs nos acompanhando essa noite. Boa noite, Sueli. Que bom a Sueli aqui. Ontem a Sueli não conseguiu acompanhar a nossa live, o nosso estudo do Evangelho, que nós ainda vamos postar no nosso canal do YouTube, mas talvez a Sueli tenha conseguido hoje visualizar pelo YouTube, ou melhor, pelo Facebook, porque já se encontra lá no Facebook, se encontra também no Telegram, no Instagram é tanta que a gente se confunde. E nós vamos postar no nosso canal do YouTube. Então, queridos amigos, a nossa proposta das quartas-feiras, para quem está chegando agora, nós escolhemos... Boa noite, Denise, seja bem-vinda também. Nós escolhemos Poesia dos Imortais, para aqueles que já estão nos acompanhando, sabem o objetivo. Jesus falava em poesia. O Antigo Testamento está cheio de poesias. 80% da obra de Chico Xavier é poesia. E segundo estudos científicos, quando nós lemos, declamamos a poesia, ativa a nossa área do cérebro e nos auxilia para que nós possamos ter mais equilíbrio mental, evitarmos as doenças, o Alzheimer, a demência. Então, nós resolvemos trazer Poesia dos Imortais para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. Boa noite, Darcy, que bom você também aqui conosco. E nós vamos hoje, como temos feito todas as quartas-feiras, nós vamos dar continuidade, pedindo apenas alguns segundinhos para que eu possa me localizar. Tentando aqui me localizar, mas não seria bem esse aqui, não. Ai, não seria bem aqui. Eu tenho que... tem hora que a tecnologia me confunde um pouco.
Tem hora que eu me embaralho um pouquinho aqui com a tecnologia, mas não sei se vocês já estão, se vocês continuam me vendo pelo Facebook. Se vocês estão me vendo aí pelo Facebook. Ah, está sim, estou aqui pelo Facebook, então está tudo ótimo. E nós vamos falar hoje sobre Antero de Quintal. Antero de Quintal, com a poesia que se chama Deus. Mas, antes, nós encerramos a semana passada o prefácio que Manuel Quintão trouxe do livro Parnaso de Além-Túmulo, porque nós estamos trazendo as poesias do primeiro livro que foi publicado e através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e de vários poetas desencarnados parnasianos, brasileiros e portugueses. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Hoje é dia 30 de março, daqui a 2 dias é mais um aniversário de nascimento do nosso querido Chico. Há 111 anos atrás, 2 de abril de 1910, nascia Francisco de Paula Cândido, que posteriormente adotou o nome Francisco Cândido Xavier. E ele morou ali, residiu em Pedro Leopoldo, até dezembro de 1958. Então, ele ficou ali em Pedro Leopoldo até mais ou menos os seus 48 anos de idade, quase 49. Transferiu-se depois para Uberaba, ainda também Minas Gerais, em janeiro de 1959. Em 1959, ele parte para Uberaba. Filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus, que desencarnaram em 1960, a Maria João de Deus, e 1915, ou melhor, 1960, o João Cândido e a Maria João de Deus, 1915, quando a mãe falece, desencarna, o Chico tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos apenas. E ele aposentou-se como funcionário público federal, foi médium de atividade ininterrupta durante muitas décadas, e ele publicou, através da Federação Espírita Brasileira, Parnaso de Além-Túmulo, foi o primeiro livro, teve várias edições, mas através da Federação Espírita Brasileira, através da editora, ele publicou mais 110 livros mediúnicos, inclusive em esperanto, castelhano, japonês, inglês, francês, mas ele publicou ao todo, e depois que ele desencarnou, outros livros ainda foram publicados, então já tem 500 livros publicados. Mas pela federação foram 110 livros e por outras editoras, outro tanto de livros. E romances como Paulo Estevam, Há 2000 anos, Renúncias, romances que todos nós que nos professamos espíritas ou simpatizantes devemos ler, porque é uma literatura belíssima, de um conteúdo muito profundo. E o Chico era uma criatura simples, afável, operosa,
jamais se beneficiou dos direitos autorais da sua vasta produção mediúnica, porque essas publicações, esses livros que eram vendidos, foram vendidos milhões de livros, mas toda essa publicação era doada para várias instituições de caridade. Ele nunca recebeu nenhum centavo. E ele era respeitado, estimado em todo o Brasil, onde era muito conhecido, muito popular, aonde ele era envolvido de muita admiração, até de outros países também. Chegou a viajar para o exterior algumas vezes, mas sempre no exercício da mediunidade, nunca passeio. Mas falamos um pouquinho do nosso querido Chico, e vamos agora falar, e a Sueli está falando aqui um recadinho, boa noite também, Silvina, mas o Antero de Quental, o poeta que nós vamos falar hoje, e selecionamos uma das poesias para que a gente possa trazer. Antero de Quental, como eu disse, esse livro Parnaso de Além-túmulo tinha os poetas brasileiros e portugueses. E o Antero de Quental foi nascido na ilha de São Miguel, nos Açores, em 1842. Nasceu no meados do século XIX e desencarnou em 1891. Viveu um tempo relativamente curto. Viveu 49 anos. Vulto eminente, destacado nas letras portuguesas, caracterizou-se pelo seu espírito filosófico. E vamos ao poema que se intitula Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das maneiras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes, da luz e da harmonia. Queridos amigos, refletindo em cima de algumas palavras para que a gente possa ter uma melhor compreensão da poesia, quando ele fala, quem, senão Deus? Deus, para a religião, para a teologia, é um ente infinito, eterno, sobrenatural, causa necessária e fim último de tudo que existe. Nas religiões primitivas, Deus era a designação dada às forças ocultas, aos espíritos, mais ou menos personalizados. Mas quando ele continua dizendo, quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras? Na física, espaço-tempo é o sistema de coordenadas utilizado como base para o estudo da relatividade restrita
e relatividade geral, as amplidões e as eras. E nós vamos recordar sobre as eras no nosso planeta. Nós começamos, de acordo com a ciência, há uma divisão, dividindo as eras, em pré-cambriana, paleozoica, mesozoica, cenozoica. A pré-colombiana, ou melhor, pré-cambriana, foi há cerca de 4 bilhões de anos. Foi quando estava começando a surgir as primeiras formas de vida. Depois veio a era paleolítica, cerca de 320 milhões de anos. O surgimento das rochas, das florestas, a era do gelo, surgimento dos peixes, dos vegetais, surgimento dos répteis. A era mesozoica foi há cerca de 70 milhões de anos atrás. Foi quando surgiu os dinossauros, mas também depois houve a extinção dos dinossauros. E, por último, a era cenozoica, que foi há cerca de, já passando da mesozoica a cenozoica, o período terciário e quaternário, 70 milhões de anos, formação das montanhas, surgimento das aves, formação dos atuais continentes. E na era cenozoica, o período quaternário, há 1 milhão de anos atrás, a última era do gelo e o surgimento do homem. Mas o poeta diz: onde se agitam turbilhões de esferas. O que é turbilhão? É uma massa gasosa, é um forte movimento giratório, um movimento rápido. E a esfera seria o quê? Um corpo sólido, um globo. Ele diz, um turbilhão onde se agitam turbilhões de esferas. Mas ele prossegue. Quem, senão ele, referindo-se a Deus, quem, senão ele, fez a esfinge estranha? E o que seria a esfinge na mitologia grega, na Grécia Antiga? Seriam os enigmas que eram propostos àqueles viandantes. E quem não conseguisse decifrar era devorado. Mas, prosseguindo o poema, a poesia, no segredo inviolável das moneras. Dá-se o nome do reino monera ao conjunto de micro-organismos composto por uma única célula, uma célula procariota. A noção, no entanto, de monera não é mais muito utilizada hoje em dia, pois prefere-se o conceito de reino procariota. Esse monera foi um naturalista alemão, Ernst, que criou esse primeiro cientista a falar do reino monera. Ele dividiu os seres vivos em animais, plantas e pratistas. Isso em 1866. E o poeta fala das moneras. E nesse último reino, que era o reino protistas, esse naturalista incluiu neste último reino, um conjunto de organismos chamados moneras, que seriam os mais simples de todos. Mas prosseguindo, Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável. Imensurável, aquele que cria. O imensurável, a palavra, é que não se pode medir, não se pode mensurar, não é mensurável.
é imenso, ilimitado. E ele diz, Deus, somente ele poderia criar o imensurável, que nós não conseguimos medir, não conseguimos imaginar, porque o universo é imenso, é infinito. E ele diz, e o universo infinito criaria. Suprema paz, eterna piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Suprema paz, eterna piedade. O que seria interna, ilimitada, sem limites no tempo ou no espaço? Torrente é um curso de água rápido, impetuoso, e abundância, uma grande quantidade de coisa que jorra ou cai. Mas, agora que nós refletimos em algumas palavras, para que a gente tenha uma melhor compreensão da poesia, nós vamos procurar trazer uma reflexão da poesia, fazendo uma ponte com o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita. Deus, quem senão Deus, criou obra tamanha? Quem senão Deus? E nós lembramos Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando a primeira pergunta que Kardec faz aos benfeitores, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, e acredito que a maioria que nos acompanhe saiba, ele pergunta, que é Deus? Que é Deus? E os benfeitores dizem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, é o início de tudo, é a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. E no livro do Antigo Testamento, na Gênese, primeiro livro, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, é a Gênese, no capítulo 1 da Gênese, no versículo 1, vem dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele prossegue na Gênese dizendo, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Nós vimos, quando fala das eras, aquela divisão daqueles períodos de 4 bilhões de anos até chegarmos à atualidade. E aqui vem dizendo a criação do planeta Terra, como que se deu. Então diz, Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, a primeira era. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E nós vimos nas eras, quando surgem os montes, quando surgem as montanhas, quando acontecem as divisões. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro.
E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Quem Deus criou e que está narrado aqui em Gênesis, se ele criou luminares no céu para separar o dia e a noite. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Nós sabemos que foi o sol e a lua. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Quando nós vemos as eras, nós vamos compreendendo melhor todo esse processo de criação, a criação divina. Não foi em 6 dias, mas foram em vários milhões de anos. E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E disse Deus: agora está se aproximando o final já da criação, referindo-se à terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Olha, esse finalzinho é lindo. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Queridos amigos, é lindo. Eu sempre falo, nós espíritas devemos ler e procurar compreender o Antigo e o Novo Testamento, a primeira e a segunda revelação, para podermos compreender melhor a terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas Allan Kardec tem a sua publicação da Gênese também, que é o 5º livro que nós dizemos que é a base da doutrina espírita, que são os 5 primeiros livros. É a codificação, é o Pentateuco kardeciano e a Gênese kardeciana, que é o 5º livro. E no 5º livro, Kardec fala também sobre essa criação, sobre as eras, sobre os principais eventos, desde o início da formação do nosso planeta Terra, lembrando que Jesus é o responsável por essa criação, logicamente, que imagino eu, com milhares e milhares de trabalhadores auxiliando nesse propósito, mas, de acordo com a ciência, as eras começaram há cerca de 4 bilhões de anos e caminhou até o surgimento dos primeiros homens. Mas o surgimento do homem da Terra ainda não está completamente fechado, porque nós, seres humanos, ainda estamos passando por um processo de evolução. Nosso corpo físico ainda está sendo aprimorado. Por isso que ainda temos tantas dores de coluna e tantos desajustes físicos, porque o nosso corpo também ainda está evoluindo. Mas nós vimos aqui, rapidamente para lembrar, as primeiras formas de vida, surgimento dos répteis, isso na tabela da ciência. Surgimento dos peixes, dos vegetais, a era do gelo, a formação das florestas, os tipos de rocha,
o surgimento dos dinossauros, a extinção dos dinossauros, a formação dos atuais continentes, o surgimento das árvores, a formação das montanhas, a última era do gelo, o surgimento do homem, há 1 milhão de anos atrás. Mas, prosseguindo, Antero de Quintal diz: quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das maneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável. E Kardec, mais uma vez, em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, na questão 13, ele indaga aos benfeitores: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Allan Kardec queria saber daquelas entidades venerandas se, quando nós dizemos essas qualidades se referindo a Deus, esses atributos, será que seria uma ideia completa dizer que Deus é eterno, que é infinito, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom? O que será que os benfeitores responderam a Kardec? Do ponto de vista, ou melhor, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Eles disseram assim: vocês são limitados. Dentro das limitações de vocês, tudo bem. Do vosso ponto de vista, sim. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. O que eles quiseram dizer? Nós temos que lembrar que nós estamos num planeta ainda no início da evolução. Saímos de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Se nós fôssemos seres de planetas já evoluídos, essa dúvida talvez não seria válida, mas para nós ele diz: há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente aqui da Terra. A razão, continua eles, com efeito, vos diz que Deus deve possuir, em grau supremo, essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. E lógico, se Deus é a perfeição absoluta, qualquer um desses atributos a que Kardec se referiu, se um desses faltar, já não seria esse ser superior, já não seria Deus. Poderia ser já um espírito evoluído, mas não Deus, que é a inteligência suprema, causa de tudo, o início de tudo. E eles prosseguem dizendo: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. Então, se ele não fosse eterno, ele teria sido criado. E quem criou ele seria o Deus, e não aquele. É muito filosófico e requer que a gente pare para pensar. Mas o que os benfeitores disseram foi o quê? Por enquanto, a compreensão de vocês não dá para ir muito, tem que ser de pouquinho. Nós somos crianças espirituais. Muitos de nós ainda não sabem nem engatinhar de uma forma
simbólica, nós ainda não sabemos nem engatinhar. Muitos de nós ainda estamos rastejando. Para ter essa compreensão de Deus, precisamos evoluir bastante. E eles prosseguem dizendo, é imutável, Deus é imutável. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Se ele estivesse sujeito a mudanças, Deus, as leis que ele criou, que são leis perfeitas, estariam também sujeitas a mudanças. E aí o universo não estaria dentro de toda essa perfeição. É imaterial. Quer dizer que a sua natureza, a natureza de Deus, difere de tudo o que chamamos matéria. Mas nós fomos habituados, muitos de nós, a imaginarmos um Deus como aquele velhinho de barbinha branca, às vezes com um cajado na mão, mas os benfeitores dizem, nós não temos nem condições de conseguir compreender, porque a natureza dele é diferente de tudo o que nós falamos que é matéria. Ele é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, Deus é aquele que cria e que decide. Todas as decisões estão unicamente nas suas mãos, simbolicamente, porque a gente imagina Deus como uma figura humana. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele. Então, ele tem todo o poder para governar. Mas esse aqui é que nos aproxima mais de Deus como um pai, como aquele pai amoroso, quando diz, é soberanamente justo e bom. Um pai que ama os seus filhos, ele é um pai justo e é um pai bom. E Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. A sabedoria das leis de Deus está em tudo, regendo desde um minúsculo inseto, desde a regência de um vírus, uma bactéria, um fungo, até o que tiver de mais evoluído no nosso universo. Mas voltando a Antero de Quintal, Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Dando um segundo, aproveitando, mandando um abraço para São Teodoro, para o Arnaldo, para a Eudócia. Muito bom, queridos amigos. Mas quando Antero de Quintal diz, e o universo infinito criaria, as descobertas da equipe do Atacama colocam a idade do universo, lembrando que a nossa ciência, ela também está caminhando, mas dentro do que a ciência já conseguiu constatar, eles chegaram a uma conclusão que a idade do universo é cerca de 13 bilhões, quase 14 bilhões de anos atrás, há 14 bilhões quase de anos atrás,
surgiu o universo. O nosso sistema solar, para efeito de comparação, tem cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. O Homo sapiens, surgiu há cerca de 300 mil anos atrás. Isso de acordo com a nossa ciência acadêmica. Mas a matéria, como a conhecemos, átomos, estrelas, galáxias, planetas, árvores, as pedras, este tipo de matéria é responsável por menos de 5% do universo conhecido. Cerca de 25% do universo, de acordo com a ciência, é matéria escura. 70% do universo é energia escura. Ambas são invisíveis. Ambas são invisíveis. Matéria escura, energia escura. A ciência acredita que nós conhecemos somente 5% do universo. Ou melhor, conhecemos não que a gente ainda não conhece, mas que a gente tem a possibilidade de ver. E isso é meio estranho, porque sugere que tudo que experimentamos é, na verdade, apenas uma pequena fração da realidade. Lembra até aquele filme Matrix. Quem viu Matrix deve lembrar de Matrix. Mas, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. E Jesus, em João, no capítulo 14, ele diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Então, Jesus diz que tem muitas moradas, não é só o planeta Terra. E voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. À medida que formos evoluindo, nós vamos alçar voos maiores. O poeta continua: suprema paz, interna piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Queridos amigos, o apóstolo João nos faz um convite. João nos convida em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tão lindo, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós agradecemos a Antero de Quental, ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, aos benfeitores amigos que se encontram conosco, compartilhando conosco, e também a cada um de vocês que aqui se encontram, esses amigos queridos que todas as semanas, todas as quartas-feiras, estamos aqui juntos, criando essa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor. Então, vamos levar essa mensagem no nosso coração. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E nós agradecemos e vamos agora fazer a nossa vibração, o nosso passe
magnético espiritual que será ofertado pelos benfeitores amigos, e nós vamos convidando a cada um que, porventura, ainda não colocou seu copinho de água e quiser colocar, corram lá na cozinha, e, enquanto isso, eu darei rápidos recadinhos. Atualmente, nós estamos com 5 lives por semana. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda-feira, a nossa palestra da semana. Terça-feira, o nosso estudo do Quarta-feira, Poesia dos Imortais. De domingo, segunda, terça e quarta, pelo Facebook e pelo Instagram. Quinta-feira, amanhã, 20 horas, o curso Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Somente este está sendo transmitido pelo Facebook. Mas todas as nossas lives nós postamos depois a gravação no nosso canal do YouTube e no Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. E para aqueles que desejarem pedir alguma orientação, um atendimento fraterno, encaminhar os nomes, algum pedido para reunião de tratamento, encaminho para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Ao final, eu darei o número do WhatsApp, porque aí quem desejar, pegue lápis, papel, caneta, para anotar. Então, aguardamos vocês amanhã no nosso curso Cure-se e Cure pelo magnetismo. E nós vamos agora juntos. Nós estamos fazendo para aqueles que agora nos acompanham, mas que sentem a necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, abram seus corações para os benfeitores amigos poderem trabalhar de acordo com as necessidades. Mas para aqueles que sentem que têm condições, possibilidade de doar, vamos formar uma grande rede de doação, oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos, o nosso magnetismo, para auxiliar a esses benfeitores, os benfeitores se utilizando das nossas vibrações, do nosso magnetismo, eles vão beneficiar a outros irmãos. E nós estamos focando principalmente nesses irmãos que estão acometidos desse vírus. Todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, de irmãos que estão acometidos em seus lares, nos hospitais, nas UTIs. Então, nós vamos oferecer o nosso amor, como João nos ensina. Amados, amemo-nos uns aos outros. Então, Senhor, Jesus, benfeitores amigos, equipe espiritual, falange de luz de Dr. Bezerra de Menezes, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, Senhor. E em Teu nome nós procuramos agora oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos, oferecermos do nosso magnetismo, para que os benfeitores possam manipular, transubstanciar em alívio, auxiliando a tantos irmãos, mas que possam também, com a permissão de Deus, levarem a cura. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz. E as nossas vibrações de amor e de paz vão agora, junto a esses emissários do bem, adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs,
as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, padecendo desse vírus, unidos a esses benfeitores, nós vamos oferecendo o nosso melhor. E nós vamos visualizando agora gotículas curativas sendo derramadas sobre cada um desses irmãos, envolvendo desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E vai agora renovando, purificando, restaurando, aumentando a imunidade, trabalhando toda a parte neurológica, todo o sistema nervoso, trabalhando todo o centro laríngeo, a área pulmonar, as vias respiratórias, trabalhando o centro esplênico, trabalhando o fígado, os rins, toda a parte geniturinária, trabalhando o centro cardíaco, aumentando a imunidade do timo, trabalhando as suprarrenais, os membros superiores e inferiores, trabalhando toda a parte circulatória. E nós vamos visualizando agora luzes curativas, envolvendo célula a célula, molécula a molécula, cada um desses irmãos, cada nome que chegou à nossa casa espírita, vai sendo agora beneficiado por essa energia de cura. E essas equipes espirituais vão dando continuidade a esse trabalho, envolvendo todo o nosso planeta Terra. E outras equipes agora nos auxiliam, utilizando-se das nossas vibrações, do nosso magnetismo para a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, dos aparelhos respiradores, magnetizando as alimentações, aumentando o potencial de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando, vamos oferecendo do nosso amor. E os benfeitores vão se utilizando das nossas vibrações, do nosso magnetismo, para auxiliar a tantos irmãos que agora estão enfermos, mas que o nosso amor, da mesma forma que Jesus oferecia do seu amor e conseguia curar, nós também poderemos curar, oferecendo o amor mais puro, com maior sentimento, com pensamento voltado para o Cristo. E esses emissários do bem vão dando continuidade a esse trabalho. E nós dirigimos os nossos pensamentos agora aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, por aquele companheiro que ainda não conhece a mensagem do Cristo. E esses trabalhadores, representantes do Mestre, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando e beneficiando de forma individual a cada um que agora nos vem à mente. E nós vamos confiando na providência divina, confiando que esses emissários do bem, que trabalham em nome do Cristo, com a permissão de Deus, vão agora dar de acordo com as necessidades de cada ente querido. E nós convidamos agora
a todos que nos acompanham para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada por esses emissários que agora em nosso lar impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos louvar, agradecer e pedir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. E seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Tu és amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. E com gratidão por tudo que recebemos, a cada emissário do bem, a Jesus e a Deus nosso Pai, nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, o nosso tempinho aqui pelo Instagram já deve estar quase terminando. Nós queremos enviar um abraço muito carinhoso para todos vocês, que a doce paz de Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um que nos acompanha. Aguardamos vocês amanhã, quinta-feira, 20 horas, para o nosso curso Cure-se e Cure pelo magnetismo. Ao final, teremos a nossa vibração, o passe magnético espiritual, e vamos juntos trabalhar na obra do Cristo. Vamos doar para ajudar Jesus nesse trabalho. Olá, Célia, boa noite. A Glau Bueno também, que bom vocês estarem aqui. Queridos amigos, paz a todos, até amanhã, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Até lá.